Bom, primeira coisa é a gente conhecer a definição de anestesia geral. A anestesia geral, ela está sobre um tripé. Nós temos inconsciência, analgesia e relaxamento muscular. Tá? Essa perda de consciência inclui a supressão de reflexos. Então, para nós conseguirmos anestesia geral, nós temos que atuar nesses 3 componentes. Tá? Então, inconsciência, analgesia e relaxamento muscular. Nenhuma droga sozinha vai nos permitir obter os três componentes da anestesia geral. Por isso, nós temos que usar drogas em associação. Então, nunca a anestesia geral, ela é feita com uma droga só. Ela é sempre feita com uma associação. Seja durante a anestesia, durante a manutenção da anestesia, seja como indução de anestesia. Então, você usa drogas para induzirem um estado propício à droga anestésica, que nós vamos ver depois. Então, dessa forma, a gente tem medicação pré-anestésica, que você usa antes de induzir a anestesia. Nós temos medicação usada na indução de anestesia, no início da anestesia, na manutenção do estado anestésico. Depois, quando você terminou o procedimento pelo qual o paciente passou, você vai usar drogas para recuperar o paciente da anestesia. E numa fase posterior, onde você já não tem mais o anestésico atuando no paciente, você precisa recuperar o paciente dos procedimentos que você fez para recuperá-lo da anestesia. Porque as drogas utilizadas na recuperação anestésica ainda estão no sistema do paciente. Então, você tem que recuperá-lo dos efeitos também dessas drogas. Tá? Então, vamos começar a ver a medicação pré-anestésica. Para que ela é usada? Basicamente, para descontrair o paciente, para relaxar o paciente de toda a ansiedade que está acompanhando ele naquele momento. Ele vai ser operado. Então, essa é a finalidade mais importante da medicação pré-anestésica. Tá? Então, facilitar para o paciente essa fase na qual ele está esperando para iniciar a submissão ao processo que ele vai sofrer. Tá? Então, relaxamento muscular, ansiolíticos, então você vai reduzir a ansiedade. Tá? Além do que, essas drogas utilizadas também já vão iniciar uma pré-indução da anestesia, tá? Porque o anestésico é um depressor central. As drogas que você usa na pré-anestesia também são. Então, você já vai iniciando uma indução anestésica, tá? Como você tem, então, um sinergismo, drogas depressoras pré-anestésicas e drogas depressoras anestésicas, então você tem um sinergismo, você soma efeitos. Isso permite a redução da dose necessária do anestésico para você induzir o estado de anestesia. Então, que drogas a gente vai usar na medicação pré-anestésica? Basicamente, benzodiazepínicos, opioides e anticolinérgicos. O hidrato de cloral já está basicamente em desuso, tá? É muito raro se utilizar o hidrato de cloral, que é uma droga hipnótica, um indutor de sono, tá? Se ainda ele é utilizado em pediatria, mas é muito raro, tá?
Então vamos começar pelos benzodiazepínicos. O que é um benzodiazepínico? Uma droga que facilita a ação do GABA. GABA é um neurotransmissor inibitório. Os benzodiazepínicos, da mesma forma que os barbitúricos, que também poderiam ser usados aqui, mas os barbitúricos são mais usados na anestesia, nós vamos ver, na indução. Mas tanto o benzodiazepínico quanto o barbitúrico têm o mesmo mecanismo de ação. Os dois facilitam a ligação do GABA ao seu sítio no receptor, tá? O benzo tem o seu próprio sítio no receptor do GABA e o barbitúrico também. Então, os dois, eles vão agir nos seus próprios sítios, facilitando a ligação do GABA ao sítio dele. Tudo isso no receptor do GABA, tá? Um receptor chamado GABA-A, que é um canal de cloreto. Então, aumenta o cloreto dentro do neurônio e aí você tem uma depressão. Quais a gente vai utilizar? O mais usado hoje em dia é o midazolam. Ele é usado por via intramuscular para começar já a pré-anestesia. Tá, o midazolam, que é o dormonide, utilizando em dose alta, ele consegue até ser anestésico. Só que não se usa, tá? Se usa numa dose inferior para você já começar a pré-anestesia. Tá aí óbvio que o midazolam, utilizado por via oral, ele é um hipnótico, é um indutor de sono, é o dormonide. Tá? Pode ser usado também o diazepam e pode também ser usado o flunitrazepam, que é o roipinol. No Brasil a gente não tem isso, tá? O roipinol do Brasil, ele saiu da terapêutica, mas nos Estados Unidos tem. Embora o roipinol nos Estados Unidos, o flunitrazepam, ele é mais conhecido como droga de estupro, tá? Que são os roofies, que no Brasil seria o Boa Noite Cinderela, que se faz com midazolam, no Brasil se faz com dormonide. Nos Estados Unidos é com o roipinol, flunitrazepam. Tá? Mas o mais usado realmente é o midazolam intramuscular. Em segundo lugar, os opioides, principalmente a morfina e também a meperidina, que é a dolantina. Tá? Nós vimos já opioides são agonistas do receptor MOR, tá? O receptor de endorfinas, também depressores. Sempre lembrando que são drogas depressoras respiratórias, então deve ser tomado cuidado quanto a isso. Existem opioides, a própria morfina em dose alta, tá? A meperidina, a fentanila, que são anestésicos gerais. Você usa na indução da anestesia. Você não usa apenas como pré-anestesia. E os anticolinérgicos, tá? Principalmente a tropina e escopolamina. Para que se usam essas drogas? Para você reduzir as secreções. Então você reduz a secreção de saliva, você reduz a secreção de muco, você reduz o peristaltismo intestinal. Então o paciente já vai correr menos risco, ainda que ele tenha passado por lavagem intestinal, ele vai correr um risco ainda menor de ter alguma intercorrência ali na mesa de cirurgia, tá? Então, isso impede que ele excrete alguma coisa na própria mesa. E reduz também a excreção de urina, porque você vai reduzir também a contração da bexiga, tá? Então, mesmo que ele já tenha passado por todos os procedimentos de lavagem intestinal, de jejum de água, mesmo assim, ele correria o risco de excretar alguma coisa na mesa. Com essas drogas, esse risco já diminui bastante. Mas, principalmente aqui, o objetivo é reduzir a secreção de saliva, tá? Porque facilita para você passar os tubos, o paciente não vai correr o risco de engasgar com a própria saliva, de aspirar a saliva. Ele não vai correr o risco de vomitar
e broncoaspirar o vômito. Tá? Então, para isso, você utiliza anticolinérgicos. Agora, a fase de indução e a fase de manutenção da anestesia. Para isso, você vai utilizar os próprios anestésicos gerais. Tá? A gente tem 2 grupos de anestésicos gerais. Os inalatórios, que são os mais usados na manutenção da anestesia. E nós temos os endovenosos, que são mais usados na indução. Tá? Em associação a eles, vocês utilizam os relaxantes musculares, que são drogas que vão bloquear os efeitos da acetilcolina no músculo esquelético. E a ação deles não é central, a ação deles é no próprio músculo. Eles são drogas que reduzem ou que impedem o efeito da acetilcolina no músculo esquelético. A acetilcolina vai no receptor nicotínico do músculo esquelético e contrai. Esses relaxantes impedem essa contração. Então vamos começar a ver os estágios da anestesia. O primeiro estágio é a analgesia. O paciente está sonolento, ele está consciente e ele está com diminuição da resposta dolorosa. Aí você vai aumentando a dose do anestésico. Aí o paciente vai ficar agitado. Então, a gente tem aquela euforia relacionada ao uso de qualquer depressor central. Porque primeiro você inibe as inibições e aí você inibe o resto, inibe as excitações também. Então, essa inibição das inibições te leva a essa euforia, essa agitação, que são rápidas, tá? Isso é bem fugaz. Assim que o paciente passa por essa fase de euforia, ele vai ter perda de consciência. Aí ele passa a não responder mais a estímulos dolorosos. Mas é nesse momento que a depressão respiratória fica importante. Tá? Então, nesse momento é importante que o paciente já seja submetido à ventilação artificial, tá? Porque senão ele vai entrar em apneia. O terceiro estágio é a anestesia propriamente dita, onde o efeito do anestésico já se equilibrou. A respiração do paciente está bem superficial, por isso que ele necessita da ventilação artificial, ventilação mecânica, e ele vai ter um relaxamento muscular que não é tão importante a ponto de você dispensar o relaxante muscular periférico, mas ele já tem o relaxamento muscular estabelecido no sistema nervoso central, principalmente pelo aumento do GABA, tá? Ou o aumento do GABA, o aumento da ação do GABA, propiciado pelos anestésicos, que nós vamos ver também daqui a pouco. E se você ainda aumentar mais a dose do anestésico, aí o paciente vai ter a paralisia bulbar com parada respiratória e perda do controle vasomotor. O paciente vai colapsar e vai morrer. Aí a gente já está no estágio de overdose. Tá? Então, qual é a ideia? É induzir anestesia com endovenoso e utilizar o inalatório para manter o paciente no estágio 3, enquanto durar o procedimento cirúrgico. Conforme o procedimento vai transcorrendo, quando ele chega próximo do término, se começa a diminuir o inalatório para que a redução da anestesia ela coincida no tempo com o término do procedimento. Tá? Dá para fazer isso? Totalmente não dá, porque o organismo humano não é um relógio, tá? E o cirurgião também não é. Então, nunca vão coincidir totalmente esses dois eventos, tá? O final do efeito do anestésico com o final do procedimento. Mas quanto melhor é o anestesista e quanto melhor é a situação onde ele tá ali, mais próximos esses eventos chegam de coincidir. Mas nunca coincidem, tá? O paciente sempre vai para a recuperação ainda com um pouco do efeito anestésico. E a gente tem que usar drogas
para reverter isso, como nós vamos ver depois. Entre os anestésicos inalatórios, quais são os mais importantes? A gente tem o óxido nitroso, a gente tem os derivados halogenados que tem flúor. Então, halotano, enfluorano, isofluorano, metoxifluorano, desfluorano e sevofluorano. Tá? Então, drogas que têm um halogênio na molécula. Tá? Normalmente é o flúor. Como essas drogas atuam? Até não muito tempo atrás, a gente tinha só uma proposição de mecanismos de ação, tá? Que é a teoria de Overton-Mayer, que diz o quê? Que não existe uma ação dos anestésicos gerais inalatórios em receptores específicos. Então, eles não atuariam em uma via única de neurotransmissão ou em vias de neurotransmissão várias, mas atuando especificamente em receptores. Tá? A hipótese de Overton-Mayer é a de que os anestésicos gerais inalatórios atuariam ou em lipídios da membrana ou em proteínas da membrana. Das duas formas, alterando a estrutura da membrana, tá? Nos lipídios, com a expansão do volume. Então, é como se você expandisse o tamanho da membrana, tá? Então, você tornaria ela mais flácida, digamos assim, e você perderia as características de permeabilidade seletiva. Então, ela ficaria fluida, é como se fosse um detergente, tá? Você perderia as características dos lipídios que formam a membrana. E nas proteínas, o que aconteceria seria uma ligação direta às proteínas, alterando também a permeabilidade a íons, porque os canais iônicos que a gente usa que as membranas usam para colocar íons para dentro da célula e para fora, são compostos de proteínas. Então, a parede do canal iônico é formada de proteína. E o anestésico alteraria essas proteínas, ele ficaria grudado ali, não permitindo a troca iônica, a permeabilidade a íons. Isso acontece, tá? A teoria de Overton-Mayer ela não foi descartada, ela é real, isso existe. Mas o que eles disseram, o Overton e o Mayer, é que só existe isso, tá? E depois foi comprovado que não é verdade. Esse mecanismo existe, mas existem outros que se somam a ele, que aí seriam específicos, seriam em receptores. Então, quais mecanismos mais nós temos na ação do anestésico geral inalatório? Em primeiro lugar, eles facilitam a ação do GABA e a ação da glicina. A glicina é um neurotransmissor inibitório, principalmente na medula, tá? E o GABA no encéfalo. Então, os inalatórios facilitariam a transmissão dos dois. Ao mesmo tempo, eles antagonizam receptores de glutamato, receptores do tipo NMDA, tá? Além disso, como se percebeu que o anestésico geral inalatório pode alterar a expressão gênica e a síntese proteica, tá? Se concluiu que eles alteram também a plasticidade do cérebro. Tá claro que não num nível importante a ponto de modificar comportamentos, de modificar a estrutura do cérebro, porque você não vai usar um anestésico geral cronicamente, você usa uma vez só, ou poucas vezes, tá? Mas isso acontece, tá? Nós vamos ver mais tarde, daqui a pouco, que esses mecanismos aqui, relacionados a vias específicas de neurotransmissão, são também os mecanismos de ação dos endovenosos, tá? Os endovenosos não alteram a estrutura da membrana, aí praticamente só os inalatórios fazem.
Mas esses outros mecanismos que envolvem neurotransmissores e receptores específicos, os endovenosos também vão fazer. Aqui a parte mais importante em termos de se utilizar o anestésico geral inalatório, que é a cinética. Por quê? Porque nós temos um equilíbrio entre a quantidade do anestésico no alvéolo, a quantidade dele no sangue e a quantidade dele no sistema nervoso central, para você induzir e para você manter a anestesia. Tá? E além disso, a gente tem também a metabolização do anestésico, que é feita no alvéolo e no fígado, como nós vamos ver mais tarde. E nós temos aquela redistribuição, que é um equilíbrio que se estabelece entre a quantidade do anestésico no sangue e a quantidade do anestésico principalmente na gordura. Tá? Quanto mais acontece essa redistribuição, ou seja, quanto mais o paciente tiver tecido adiposo no organismo, mais instável vai ser o efeito do anestésico. Então vai ser mais complicado para ele instalar o efeito e o efeito vai se manter de uma forma instável. Tá? O paciente superficializa, aprofunda, superficializa, aprofunda. Tá? Por quê? Porque a gente tem um depósito grande do anestésico também na gordura. Tá? E como a gente já viu, o ideal seria que o tempo de efeito do anestésico coincidisse exatamente com o tempo do procedimento, para que você levasse o paciente já para recuperação cirúrgica sem o efeito anestésico, com pouco efeito anestésico. Então vamos ver os fatores que vão alterar a velocidade de indução de anestesia e a velocidade de recuperação da anestesia. Primeiro, obviamente, a concentração do anestésico. Tá? Quanto mais anestésico você usa, mais rapidamente ele vai estabelecer o efeito. Aqui a solubilidade do anestésico e do ponto de vista dos inalatórios, tá? Isso daqui é uma coisa extremamente importante. Nós vamos falar em coeficientes de partição e não em solubilidade pura, como a gente sempre faz. Como na absorção, por exemplo, de drogas, a gente trabalha com coeficientes de partição óleo-água. Solubilidade na gordura comparada com solubilidade em água. Aqui nós temos coeficientes de partição sangue-gás ou água-gás e coeficiente de partição óleo-gás. Tá? O coeficiente de partição sangue-gás mostra a facilidade que a droga vai ter de sair do alvéolo, você usou inalatório, ela está no alvéolo, para o sangue. E o coeficiente de partição óleo-gás, você vai ver a lipossolubilidade da droga, a capacidade que a droga vai ter de atravessar as membranas. Tá? Mais tarde a gente vai falar um pouco mais disso. E a gente tem basicamente, entre os fatores fisiológicos que afetam a velocidade da instalação da anestesia e da recuperação, a ventilação alveolar, então a frequência respiratória, tá? E a profundidade da respiração, quanto ar entra no pulmão em cada inspiração. E a gente tem o fluxo sanguíneo, a perfusão do pulmão, que tem a ver muito com o débito cardíaco. Tá? Isso é importante porque vários anestésicos e vários pré-anestésicos reduzem o débito cardíaco, tá? Porque vão reduzir depois a pressão arterial também, tá? Então é importante a gente ver essas intercorrências na perfusão do pulmão. Quando a gente fala em gases, sejam anestésicos gerais, sejam quaisquer gases que a gente vai usar no organismo, a gente fala em pressão parcial. O que é pressão parcial?
É uma força que vai fazer com que a substância, tá, o gás, caminhe no organismo. Tá? Então, o gás ele vai se movimentar de acordo com a pressão parcial. Quanto maior essa pressão, mais facilmente ele vai caminhar no corpo. Tá? Então, do pulmão para o sangue, daí do sangue para o cérebro. Tá? Então, essa força empurra o anestésico. Tá? E essa pressão parcial, ela é diretamente proporcional à concentração, tá? Isso é mais ou menos óbvio, a gente instintivamente pode pensar isso. Quanto mais gás você tem, maior a pressão parcial, mais facilmente ele vai caminhar no corpo, tá? Mas aí a gente tem que levar em conta também a solubilidade do gás, tá? Então, por exemplo, ó, você tá com um gás no alvéolo, tá, no pulmão, e quer que ele vá para o sangue. Você tem uma alta concentração do gás no alvéolo, tá? Que vai proporcionar uma alta concentração no sangue. Agora, cada vez que esse gás chega no sangue, se ele se dissolve facilmente no sangue, se a solubilidade dele é alta, você não vai conseguir formar uma pressão parcial alta. Porque para você formar uma pressão parcial, você tem que ter uma concentração do gás no tecido, tá? Você teria que ter, por exemplo, como se fosse uma bolha de gás no sangue. Então, um monte de gás junto sendo empurrado para fora do sangue, entrando no cérebro, tá? E também uma quantidade, como se fosse uma bolha de gás saindo do alvéolo para entrar no vaso, tá? Então, você tem um monte de gás entrando no sangue para formar uma pressão parcial elevada e levar isso para fora do sangue e para distribuição no cérebro. Se o gás se dissolve no sangue, você não consegue fazer uma pressão alta, porque o gás está disperso dentro do sangue. Então, as moléculas estão muito separadas umas das outras e elas não vão conseguir fazer pressão todas juntas para sair do vaso. Então, a pressão parcial ela é inversamente proporcional à solubilidade. Quanto mais solúvel, menor a pressão parcial, tá? Porque para você fazer pressão, você tem que ter as moléculas todas juntas, tá? Então, assim, você imagina que você está tentando arrombar uma porta. Então, você tem uma porta de tamanho grande e você tem um monte de gente com você tentando empurrar essa porta, tá? Para derrubá-la. Se você concentrar essas pessoas todas juntas com você e todo mundo fizer força junto na porta, a chance de vocês conseguirem derrubar é maior do que se cada um de vocês ficar num pedaço da porta. Cada um fica num ponto diferente da porta e cada um empurrando separadamente, tá? Vocês vão ter muito mais dificuldade de empurrar do que se ficasse todo mundo junto fazendo força num ponto só. É o mesmo caso da pressão parcial, tá? Vocês todos separados na porta significaria alta solubilidade ali na região. Vocês todos juntos, empurrando juntos, significaria pouca solubilidade. Então, vocês não se dissolvem, tá? Vocês ficam todos juntos. Que é exatamente o que está aqui nesse outro slide. Então, quanto maior a concentração, maior a taxa de transferência para o sangue, tá? Mas temos que levar em conta a solubilidade do anestésico em todos os tecidos onde ele vai estar. Então, primeiro, coeficiente de partição sangue-gás. Concentração dele no sangue, tá? Comparada com concentração dele no ar, tá? Que é o ar inspirado, o ar que está dentro do pulmão com o anestésico. Então, quanto maior a solubilidade no sangue, mais demorada será a indução. Por quê? De novo, a gente volta lá na porta com vocês tentando empurrar. Quanto mais o anestésico está dissolvido no sangue, mais dificuldade ele vai ter de sair do sangue
ir para o cérebro, de ser distribuído. Porque cada molécula vai tentar num lugar do vaso, tá? Em vez de tentarem todas juntas num lugar só do vaso, numa região só, e saírem todas juntas, fazendo pressão. E, obviamente, o coeficiente de partição, óleo gás, tá? Porque, obviamente, o anestésico tem que ser lipossolúvel para poder ser distribuído para o cérebro, tá? Tem que ser muito lipossolúvel para passar a barreira hematoencefálica, para sair de dentro dos capilares que irrigam o cérebro, tá? Para o próprio cérebro, tá? Para os neurônios. Então, óbvio, quanto mais lipossolúvel o anestésico for, maior a potência. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais lipossolúvel ele é, mais dificilmente ele sai do cérebro. Então, ele vai promover uma ressaca maior, tá? De onde vem a ressaca? Do anestésico residual que demora para sair do cérebro, tá? Quanto mais lipossolúvel, mais dificilmente ele vai sair dali. Ele vai ficar preso, tá? Nas membranas do neurônio. Tá? E aqui a gente tem os fatores fisiológicos, como nós já vimos. A ventilação alveolar e a perfusão sanguínea. Então, quanto maior a taxa de ventilação, mais rapidamente se instala a anestesia. Então, quanto mais o paciente está respirando, tá? Quanto mais profunda a respiração e quanto mais rápida a respiração, obviamente mais gás vai entrar no alvéolo. Então, mais rapidamente você vai ter os efeitos do anestésico instalados, porque mais anestésico vai entrar no pulmão. Tá? Drogas como os opioides e como os também barbitúricos, que deprimem a respiração, obviamente vão retardar o processo. Então, se você está usando um opioide, um barbitúrico, ou os dois, na pré-anestesia, tá? A tua dose de anestésico inalatório teria que ser maior, tá? Como assim teria? Não tem? Não tem, porque essas drogas são depressoras. Então, a gente tem ali um sinergismo para induzir anestesia. É óbvio que depois que você induziu, tá, os efeitos do barbitúrico tendem a diminuir. Os efeitos do opioide também, os efeitos depressores centrais. Tá? E você vai precisar de mais anestésico inalatório. Você tem que aumentar a quantidade. Mas, nesse momento, os efeitos de depressão respiratória do opioide e do barbitúrico também já reduziram. Tá? Mas, em princípio, se você está utilizando na medicação pré-anestésica opioide, barbitúrico ou ambos, você já coloca uma dose maior do anestésico inalatório para você iniciar a anestesia. E aqui, como a gente já viu, a perfusão do pulmão, tá? Então, assim, a quantidade de sangue que está passando pelo alvéolo em cada batida do coração, em cada contração, tá? Então, quanto maior o débito cardíaco, débito, força de contração do coração, vezes a velocidade, a frequência cardíaca. Tá? Então, quanto maior o débito, mais sangue vai estar ali irrigando aquele pulmão. E mais sangue você tem para retirar o gás, retirar o anestésico de dentro do alvéolo. Tá? Então, quanto maior a perfusão, mais facilmente você induz a anestesia. Tá? Então, você reduz a velocidade de indução. É mais rápido para você conseguir o efeito anestésico. Tá? Isso principalmente naqueles anestésicos que se dissolvem muito no sangue. Tá? Que é a mesma coisa daquele exemplo de vocês empurrando a porta. Então, cada molécula vai empurrar o vaso num lugar, porque elas se dissolveram no sangue. Se você consegue jogar mais moléculas de uma vez, então você consegue
reverter um pouco esse efeito. Tá? Elas ainda vão se solubilizar bastante. Tá? Elas vão se separar uma das outras dentro do vaso, porque elas vão se dissolver no sangue. Só que como o sangue já captou muitas moléculas, tá? Porque tem muito sangue ali, a perfusão é alta, você vai ter bastante anestésico. Mesmo que as moléculas se separem, ainda elas vão conseguir ficar unidas o bastante para conseguir sair do vaso e ir pro neurônio. Tá? Por quê? Porque você tem bastante sangue passando, porque a perfusão tá aumentada, tá? E esse bastante sangue consegue captar bastante gás. Tá? Você vai estar perfundindo bastante o pulmão. Então o sangue vai estar conseguindo pegar bastante gás lá de dentro. E mesmo que as moléculas se separem, vai ter bastante delas em cada pedaço do vaso. Tá? Isso vai aumentar a pressão parcial. Como é que você biotransforma e excreta o anestésico? Como é a eliminação dele? A gente tem metabolização basicamente no fígado, e alguns deles se tornam tóxicos por causa disso. Eles formam no fígado metabólitos tóxicos. Tóxicos para o próprio fígado, hepatotóxicos, como nós vamos ver. E muito do anestésico, ele é eliminado, ele é excretado na forma inalterada, sem metabolização, pela via respiratória. Então, excreção pulmonar. Então, para a gente predizer a potência de um anestésico, a eficiência dele, a gente tem que falar em concentração alveolar mínima, que é equivalente à nossa D50, tá? Dose eficaz 50%. Lembram, dose necessária para provocar metade do efeito máximo da droga. Concentração alveolar mínima é a mesma coisa. É a concentração do anestésico suficiente para levar à imobilidade metade dos pacientes expostos a um estímulo doloroso. Então, você usa uma dose de anestésico e aí você dá um beliscão com uma pinça, normalmente no pé do paciente. Se o paciente tenta puxar o pé, ele não está imóvel. Se ele não puxa, ele tá. Tá? E você vê que dose você usou e quantos pacientes ficaram imóveis. Aí você calcula a concentração alveolar mínima. É óbvio, quanto menor essa concentração, maior a potência, igual a D50. Então, quanto mais o paciente fica imóvel com uma dose pequena, mais potente ele é, tá? O anestésico, não o paciente. Tá? Então, quanto menor essa concentração, mais potente ele é, porque você precisa de menos anestésico para levar os pacientes à imobilidade, ou seja, para exercer o efeito anestésico, tá? Aqui a gente vai ver efeitos adversos, tá? Efeitos farmacológicos aqui são efeitos colaterais e efeitos adversos do anestésico inalatório. No cardiovascular, depressão cardiovascular, queda de pressão arterial e diminuição da perfusão, porque você reduz o débito cardíaco. Tá? Nos halogenados, aqueles que têm flúor principalmente, a gente também tem arritmias cardíacas, tá? No aparelho respiratório, depressão respiratória e depressão também da função mucociliar, que é aquela função que limpa o pulmão, que joga o muco para fora. Então, normalmente, quando o paciente termina um procedimento, eles têm que fazer algum tipo de procedimento de fisioterapia para o paciente poder excretar o muco que ficou acumulado no pulmão dele. Porque a droga deprime essa limpeza, o muco acumula lá dentro. Aqui, efeitos tóxicos. Tá? O mais importante aqui, hepatotoxicidade, principalmente com um gás chamado halotano, tá? Que é um gás que tem o flúor, porque ele produz no fígado 2 metabólitos.
o brometo e o ácido trifluoracético, tá? Porque o halotano, ele chama halo vem de halogênio, ele não tem só flúor, ele tem flúor e bromo na molécula. Então, ele vai ter um composto do flúor e um composto do brometo, tá? Que são tóxicos. Então, quando você metaboliza, um metabólito com flúor é tóxico e um metabólito com bromo é tóxico, tá? Então, o halotano é a droga mais hepatotóxica que a gente tem entre os anestésicos inalatórios. E a gente tem também nefrotoxicidade, principalmente causada pelo metoxiflurano, tá? E a gente tem formação de fluoreto e de brometo, tá? O metoxiflurano é raramente utilizado, mas ele é um anestésico geral inalatório. Também ele vai no fígado produzir fluoreto e brometo, que são nefrotóxicos. A hipertermia maligna. De onde vem isso? Os compostos halogenados, que tem bromo, que tem flúor na molécula, eles provocam uma contração muscular importante com rigidez muscular. Isso aumenta a temperatura do corpo. Tá? Isso também na musculatura cardíaca leva a taquicardia. Na musculatura lisa do vaso, leva a contração dos vasos e hipertensão. Tá? E no músculo esquelético, a hipertermia. Porque maligna? Maligna significa que ela não estaciona. Ela só vai aumentando, ela não se equilibra. Tá? Então, é um aumento de temperatura do corpo que não cessa. Então, você tem que esfriar o paciente fisicamente. Você tem que colocar mantas frias, passar o paciente colocar um cobertor que tem aquela serpentina por dentro, você vai jogando água gelada para esfriar o paciente, você tem que colocar soro gelado na veia do paciente para reduzir a temperatura, tá? E a toxicidade crônica, aqui não no paciente, que ninguém vai usar um anestésico geral cronicamente no paciente, mas nos profissionais que utilizam o anestésico, tá? Então, anestesistas, enfermeiros do centro cirúrgico, enfermeiros anestesistas, tá? O farmacêutico que manipula esses medicamentos. Então, todo esse pessoal tem um risco maior de carcinogenicidade. São todas elas drogas carcinogênicas. São todas elas drogas mutagênicas, então grávidas não podem trabalhar com essas drogas, principalmente nos 3 primeiros meses. Hematotoxicidade, a gente tem alteração das séries sanguíneas, tá? De todas elas. E de doenças hepáticas, porque são drogas hepatotóxicas, tá? Então, de novo, toxicidade crônica não tem a ver com o paciente, mas tem a ver com os profissionais que trabalham com as drogas. Agora, algumas características de cada droga, tá? Embora não seja importante que vocês saibam nomes dessas drogas de cabeça, mas vamos dar uma olhada nas particularidades de cada uma, porque isso é importante na escolha do anestésico em cada procedimento. O óxido nitroso, ele é de baixa potência, por isso ele sempre vai ser usado associado a outras drogas. Ele é analgésico, que é uma vantagem. Você não precisa você pode dar uma dose menor do analgésico quando você usa ele. E ele rapidamente induz o efeito e rapidamente ele recupera o paciente. O efeito dele, ele começa e termina com rapidez. Tá? Então, para cirurgias rápidas, ele costuma ser preferido, mas você não consegue usar ele sozinho. Você tem que amplificar o efeito com outras drogas, porque a potência anestésica dele é baixa. O halotano é uma droga já halogenada, ele tem tanto flúor quanto bromo na molécula, ele é de alta potência, ele tem a vantagem de não ser explosivo, porque existem gases anestésicos que são explosivos.
Então é mais um risco no centro cirúrgico de estourar o troço. Ele não é irritante para a árvore respiratória do paciente. Ele pode causar arritmias, como nós já vimos. Ele é hepatotóxico e como ele é muito lipossolúvel, ele fica dentro do cérebro por muito tempo. Mesmo que a anestesia já tenha se revertido, ainda tem um pouco dele dentro do cérebro, tá retida. Isso vai fazer com que ele cause ressaca. O paciente fica uns 2 ou 3 dias meio ressaquento, tá? Com sonolência, com cansaço, relaxamento muscular, tá? Então, dificuldade de concentração. O paciente ainda vai ficar alguns dias ressacado. Bom, como o alotano é hepatotóxico, o pessoal começou a mudar a molécula do alotano para tentar obter compostos menos hepatotóxicos. E aí se obtiveram estes, o enflurano, que foi o primeiro, ele é bem menos hepatotóxico, ele tem uma velocidade de indução e uma velocidade de recuperação maiores do que a do alotano. Então, quer dizer que ele é mais lipofílico, então ele vai dar mais ressaca ainda, ele é mais lipossolúvel, tá? E eles apresentam o risco de convulsão. Por quê? Lembram daquela parte inicial da anestesia, onde a droga vai inibir primeiro as vias inibitórias e o paciente vai ter um pico de excitação, onde ele pode ficar agitado, estimulado, até agressivo algumas vezes? Então, isso acontece porque você inibe primeiro as vias inibitórias. Com o enflurano, isso acontece primeiro nas vias do movimento. Então, você inibe as inibições do movimento, o paciente pode ter ali uma crise convulsiva. Então, se vai usar o enflurano, na medicação pré-anestésica, você tem que usar uma droga anticonvulsionante. O isoflurano é mais ou menos a mesma coisa que o enflurano, só que ele não tem esse risco de convulsão, porque ele não distribui primeiro nas vias do movimento, tá? Então você não tem esse efeito de excitação concentrado na via do movimento, tá? Então você não tem risco de convulsão. E o desflurano também não, tá? A mesma coisa que o isoflurano. Só que em termos de indução de anestesia de recuperação, o desflurano, perdão, é o mais rápido de todos. Ele é o mais lipossolúvel, tá? Então, ele vai mais rapidamente instalar o efeito e perder o efeito, tá? E ele vai dar mais efeito de ressaca, porque ele é mais lipossolúvel. Vai sobrar uma quantidade no cérebro, no cérebro do paciente maior do que com os outros, tá? Ele vai sair rapidamente do cérebro e por isso o paciente se recupera mais rápido. Mas aquele resíduo que fica preso nas membranas vai ficar por mais tempo, porque a droga é muito lipofílica. Agora a gente vai ver os anestésicos endovenosos. Eles são usados apenas na indução da anestesia, tá? Porque eles têm ação rápida, mas por outro lado eles não permitem o controle do grau de anestesia a cada momento. O gás, sim, você pode regular quanto gás está entrando no paciente a cada minuto. Você controla o que está saindo na máscara. Você vai pôr mais ou menos. O endovenoso não, você põe ali no soro, o que vai, tá? Vai uma quantidade constante durante todo o tempo do procedimento, tá? Você não consegue controlar. Até você pode tornar o fluxo do soro com o anestésico mais rápido ou mais lento, mas esse controle não é preciso, tá? Você não sabe quanto tá entrando a cada gota ali, tá? E passando do sangue para o cérebro. Mas no inalatório você consegue, você verifica as respostas do paciente e consegue ver se a anestesia está superficializando. Aí você pode aumentar, ou se ela está aprofundando, você pode diminuir, tá? Então o endovenoso ele só é útil na indução, tá? Ah, mas você não está falando de indução
com as drogas com as drogas inalatórias também, indução rápida, recuperação rápida. Sim, tá? Você utiliza o endovenoso junto com o inalatório para induzir. Depois que induziu, você tira o endovenoso e deixa só o inalatório. Tá? Então, para induzir, você usa junto os dois. Para manutenção, você usa só o inalatório. Dá para induzir com o inalatório? Dá. Mas a maioria dos anestesistas costuma utilizar os dois juntos. Quais a gente tem? Os principais utilizados na terapêutica: o tiopental, que é um barbitúrico, o etomidato, o propofol, a ketamina ou cetamina, os benzodiazepínicos, principalmente o midazolam endovenoso e o diazepam endovenoso, e os opioides, morfina, meperidina e fentanila. Como eles agem? Tanto os barbitúricos quanto os benzo, eles aumentam a ação do GABA. Eles facilitam a ligação do GABA ao sítio do GABA no receptor. Então, o GABA age no receptor do GABA, ele tem um sítio ali. E esse receptor GABAérgico, o receptor do GABA, tem outros sítios acessórios, tá? Que vão facilitar a ligação do GABA ao sítio dele ou vão dificultar. O barbitúrico e o benzo, quando agem nesses sítios acessórios, facilitam a ligação do GABA ao seu sítio. Então, aumentam a ação do GABA e o GABA inibitório. A ketamina, ela é um antagonista nos receptores de glutamato do tipo NMDA. A ketamina, hoje em dia, em doses baixas, está sendo usada como antidepressivo, tá? Em pacientes com depressão refratária. E ela é usada também em psicoterapia mediada por alucinógenos, porque a ketamina é um alucinógeno. Nós vamos ver isso depois, tá? Mas ela é um antagonista de receptores de glutamato. O etomidato e o propofol também vão facilitar a transmissão do GABA. Só que aí, normalmente, não agindo no receptor. Eles agem depois que o GABA agiu no sítio dele, eles aumentam o efeito do GABA, eles não alteram a ligação. Eles aumentam o efeito. Diferente de barbitúrico e benzo, que aumenta a ligação do GABA, tá? Em termos cinéticos, todos eles são extremamente lipossolúveis, então eles têm efeitos extremamente rápidos. Eles começam rápido e terminam rápido, tá? Os efeitos. E a gente tem a redistribuição. Quanto mais gordura o paciente tem no corpo, mais essa droga vai ficar presa ali e mais rapidamente a anestesia se superficializa. O efeito reduz, porque a distribuição no cérebro diminui. Só que depois, cada vez que o sangue passa pela gordura, um pouco dessa droga vai com o sangue de novo para o cérebro. Isso pode reaprofundar a anestesia, principalmente no momento onde você já está com uma dose anestésica da droga inalatória. Tá? Então, aí o anestesista tem que ficar atento para, quando ele perceber esse aprofundamento da anestesia, reduzir a droga inalatória. Então, ele vai estar o tempo todo tendo que modificar a quantidade do inalatório que ele está passando. Tá? Quanto mais gordo o paciente, não gordo só, quanto mais gordura ele tem no corpo, tá? Porque mulher tem mais que homem, idoso tem mais que criança, tá? Quanto mais gordura existe no corpo, mais ele tem que ficar atento para essa redistribuição. A metabolização deles, tá? De todos os endovenosos, produz metabólitos que não são tóxicos. Então, essas drogas não são hepatotóxicas, tá? Os benzodiazepínicos, eles produzem metabólitos que ainda são depressores, ainda são ativos, tá? Mais um cuidado que o anestesista tem que tomar na hora que ele está numa dose já anestésica do inalatório. Porque você pode aprofundar a anestesia, tá? Conforme o benzodiazepínico vai sendo metabolizado
dentro do organismo. Então você tem o próprio benzo que ainda está inalterado, mais o metabólito daquele que foi metabolizado, tá? Isso vai aumentando a depressão, principalmente a depressão respiratória. Bom, aqui só alguns detalhes em relação a essas drogas, tá? O tiopental, que é um barbitúrico com enxofre na fórmula, tá? Os barbitúricos que têm enxofre, eles são mais lipossolúveis, então o efeito começa muito rapidamente, dura muito pouco tempo, porque muito rapidamente também ele vai sair do cérebro, do neurônio, tá? Mas aquele resto que ainda sobrou, que ainda tá retido, vai promover uma ressaca importante, tá? Porque a biotransformação dele é lenta, e como ele é muito lipofílico, aquele resto que ainda está no cérebro fica mais preso nas membranas, os lipídios. Mesmo bem depois que o efeito anestésico terminou, esse efeito residual ainda tem, tá? Então, a ressaca. Se você precisar de um tempo maior de anestesia, mais do que 10 minutos, você pode usar repetidamente. Você usa várias doses. Ele não é analgésico, nenhum barbitúrico é analgésico, tá? E a margem de segurança dele é baixa, como para qualquer barbitúrico. Os barbitúricos são inseguros, a dose letal é muito próxima da terapêutica. Então, se você vai usar doses repetidas de tiopental para você ter mais tempo de ação, você tem que levar isso em conta, tá? Você pode acumular no organismo e o paciente fazer uma depressão respiratória fatal. Na indução, o tiopental é a droga mais usada, porque age muito rápido e você já entra com o inalatório imediatamente. E ele rapidamente sai do cérebro, o que faz com que o anestesista tenha mais segurança para manter a dose anestésica do inalatório. Você não tem aquelas flutuações que você pode ter com a droga redistribuindo, com a droga metabolizando em metabólito ativo. Ele tem o tempo todo que está modificando, mas tem que levar em conta o efeito residual. Aqui duas drogas que também aumentam o efeito do GABA, mas essas não facilitam a ligação do GABA. Elas aumentam o efeito. Depois que o GABA ligou ao sítio dele, essas drogas aumentam o efeito do GABA, tá? Então, as duas fazem o mesmo efeito, um efeito parecido, semelhante ao efeito do tiopental. Só que o etomidato dá muito menos ressaca, o propofol não dá ressaca nenhuma, tá? O etomidato, ele vai deprimir muito menos o nódo sinoatrial, então ele vai ter menor alteração do débito cardíaco, então ele vai ter menor depressão cardiovascular. E você consegue usá-lo cronicamente para bloquear a produção do cortisol, tá? Na córtex adrenal. Então vocês vão ver que existe uma síndrome chamada síndrome de Cushing, onde o paciente produz muito cortisol, tá? E existem tumores da suprarrenal onde isso também acontece. E o etomidato pode bloquear essa produção, tá? Então, você usa numa dose, claro, uma dose muito menor do que a dose anestésica, de forma crônica, tá? É uma opção, só que não é a primeira, tá? Tem outras drogas, tem outras intervenções mais úteis do que o etomidato. O propofol, ele pode ser usado também na manutenção da anestesia. Então, em vez de você utilizar o inalatório, você pode usar o propofol. Isso é muito usado? Não. O máximo que acontece é o anestesista usar propofol associado ao inalatório na manutenção anestésica. Mas usá-lo na manutenção, ele sozinho, é bem raro. O uso maior realmente é como indutor. Tanto o etomidato quanto o propofol, eles reduzem a ressaca. O propofol não dá nenhuma ressaca, porque a metabolização deles é mais rápida do que a metabolização do tiopental, tá? Então, assim,
Conforme você vai metabolizando a droga, o sangue vai passando no cérebro e vai retirando a droga que ainda está lá para manter um equilíbrio. Conforme você vai tirando do corpo, metabolizando, o sangue vai tirando do cérebro para equilibrar a concentração da droga no sangue. Tá? Então, esse resíduo que fica no cérebro, conforme a metabolização vai aumentando, vai sendo rápida, isso vai saindo também. Então, quanto mais rápida a metabolização, mais rapidamente o sangue retira do cérebro aquele residual que fica depois que o efeito anestésico terminou. E é esse residual que dá ressaca, tá? Então, o Propofol não dá ressaca praticamente nenhuma e o etomidato dá bem pouca, tá? O tiopental dá bastante. A ketamina demora de 2 a 5 minutos para induzir o efeito, motivo pelo qual ela é usada como droga de balada, tá? Droga para induzir alucinação, porque nesse tempo de latência, digamos assim, o paciente vai ter um relaxamento importante, ele vai ter uma alteração sensitiva, semelhante à da maconha, só que mais forte. Então, como uma sinestesia, ele começa a ouvir cores, ele começa a sentir cheiro de sons, tá? Ele vai, nesse momento, ele vai perder o movimento, ele vai começar a ter perda de movimento, ele vai ter analgesia e ele vai ter amnésia. Tudo que aconteceu com ele depois que ele usou o medicamento, ele vai esquecer. Amnésia anterógrada. Só que o paciente não perde consciência. Mas ele não é anestésico? Ele é anestésico. Só que o paciente está consciente. Então, como é que usa? O paciente vai esquecer o que aconteceu com ele durante a cirurgia. Então, vamos de novo repassar isso. Vai demorar até 5 minutos para o efeito se instalar totalmente. Durante esse tempo, o paciente tem uma euforia, ele tem uma sensação parecida com a da maconha, inclusive com a sinestesia, alteração sensorial. Quando ele se instala, o efeito anestésico, ele é um efeito dissociativo. O paciente vai ter analgesia, a ketamina é analgésica. Então, o paciente não vai ter sensações, ele não vai sentir dor, ele não vai sentir cheiro, tá? Ele não vai ouvir, ele não vai sentir nada. Então, aquela sinestesia do início, que é o efeito parecido com a maconha, vai evoluir para perda sensitiva, perda de sensações, todas. Ele vai ter amnésia, ele vai esquecer tudo o que aconteceu depois que ele usou a droga. Ele vai ficar imobilizado, a ketamina produz imobilidade, só que o paciente continua consciente o tempo todo. Ele vai escutar tudo, ele vai ver tudo, ele vai, teoricamente, sentir tudo. Só que nada disso vai ser registrado dentro do cérebro. Ele vai ter os estímulos, só que esses estímulos não vão ser decodificados pelo cérebro. Tá, os estímulos que eu digo é durante o procedimento cirúrgico. Tá? Isso é muito usado em anestesia, em pediatria, porque a criança não alucina. Tá? Por algum motivo, a ketamina em criança não é alucinógeno. Tá? No adulto é, no adolescente é, até no pré-adolescente. Mas em criança não. Então ela é muito usada em anestesiologia pediátrica. Tá? Porque na criança você não tem anestesia nem naquele iniciozinho da utilização, que é aquela euforia inicial antes que o efeito se instale totalmente, que faz com que essa droga seja usada como droga de balada, e nem a alucinação que acontece depois, quando o efeito da droga vai reduzindo. Então, o começo do efeito, tá? A latência para o efeito iniciar. E a latência para o efeito terminar totalmente provocam alucinações. Tá? Então, as doses menores de ketamina, tanto as iniciais quanto depois que ela já foi metabolizando, tá? E está saindo do organismo, essas concentrações no cérebro produzem alucinação. Tá? Menos em criança. Por isso que são drogas quase que de escolha em crianças.
Ao contrário de todos os outros anestésicos, tanto endovenosos quanto inalatórios, a ketamina dá estimulação cardiovascular. Ela provoca hipertensão e taquicardia, ao contrário das outras, tá? E qual é o mecanismo de ação dela? Ela bloqueia receptor de glutamato, tá? É um antagonista do glutamato, tá? Benzodiazepínicos. O que se usa quase sempre, tanto em medicação pré-anestésica quanto em indução de anestesia, é o midazolam, que é o dormonide, por via endovenosa. Então, normalmente, eles utilizam por via oral na medicação pré-anestésica. E na indução, eles fazem injetável. Os opioides, tá? Os mais importantes. A fentanila é um derivado dela, que é a sulfentanila, a própria morfina em dose alta e a meperidina. Então, são drogas que elas provocam inconsciência tão rapidamente que o paciente não consegue sentir o prazer. Então, você consegue usar sem um risco muito grande do paciente depois querer começar a abusar da droga para ter o prazer, a euforia. Porque ele não tem tempo de sentir a euforia. Ele já fica inconsciente rapidamente. Associada a um antipsicótico ou neuroléptico, tá? A mesma coisa, que é o droperidol, que é um derivado do haloperidol, tá? Uma droga antipsicótica. Você consegue a neuroleptoanalgesia do tipo 1, que é a forma analgésica, a forma anestésica geral, mais usada em cirurgia cardíaca. Porque aí você consegue uma sedação profunda e uma analgesia profunda. Então, quando o paciente tem contraindicação para o anestésico inalatório, e alguns cardiopatas têm essa contraindicação, tá? Uma opção bem interessante é a neuroleptoanalgesia, que é fentanila, um opioide, mais um derivado do haloperidol, que é o droperidol. Em termos de recuperação da anestesia, terminou o procedimento, o paciente vai retornando à consciência e à sensibilidade normal. Então, o que tem que acontecer aí? O ideal seria que o próprio organismo fosse metabolizando a droga, tá? E quando terminasse o procedimento, a metabolização já tivesse sido o suficiente para existir a recuperação. Só que não é o que acontece, você tem que usar outras drogas, tá? Então, como você vai fazer? Em anestésico inalatório, normalmente você precisa reverter o bloqueio neuromuscular. Então, você vai ter que usar uma droga que aumente a acetilcolina. Tá? O que se usa é um anticolinesterásico chamado neostigmina, uma droga que inibe a metabolização da acetilcolina. Estimulantes respiratórios podem ser usados? Depende do paciente. Se o paciente não tem contraindicação, tá? Alguns até usam anfetamina. Então, para o paciente voltar a respirar por si. Se foi utilizado nele um opioide, se utiliza a naloxona, que é um antagonista do receptor MOR, para ele voltar na respiração normal e voltar à consciência. Se foi utilizado um benzodiazepínico, a gente vai usar um antagonista do benzo, que nós já vamos ver. Tá? E esse mesmo antagonista, em certa medida, também é antagonista de barbitúrico. Não é totalmente antagonista do barbitúrico, mas ele tem um certo antagonismo, dá para usar. Tá? Que é o flumazenil. O flumazenil é o antagonista de benzo, tá? Em terapêutica, ele é usado só em overdose. Agora, existem duas situações onde ele é usado com doses terapêuticas também. Quando você usa o benzodiazepínico hipnótico, que é o midazolam, o dormonide,
em paciente que vai passar por endoscopia. Só que aí você não usa como anestésico. Você usa para dar uma descontraída no paciente. Então é usado um comprimido de dormonide por via oral, para o paciente ficar mais descontraído e para ele ter amnésia anterógrada. Ele vai esquecer o que aconteceu com ele durante o procedimento. Então, se teve algum sofrimento, ele esquece. Quando terminou a endoscopia, o pessoal usa o flumazenil para reverter o efeito do dormonide. Senão o paciente vai dormir 8 horas depois da endoscopia. Tá? E na endoscopia ele não pode dormir, ele tem que ficar engolindo aquele cano, aquele tubo. Tá? Aquela cânula, não o tubo, não o cano. Onde vai a câmera, tá? Então ele tem que estar acordado. Então você vai usar o dormonide e ele vai ter que agir só o tempo necessário para o paciente engolir a cânula, tá? Depois disso, o paciente vai dormir. E na endoscopia você não precisa disso, tá? Depois que a cânula entrou e você já, o radiologista já fez, o endoscopista já fez o exame, o paciente não precisa mais do efeito, aí você usa o flumazenil. E quando você usa o flumazenil na cirurgia? Como indutor de anestesia, quando você usa o flumazenil, quando você usa o benzodiazepínico, o midazolam, como indutor da anestesia como medicação pré-anestésica, tá? E você vai utilizar o flumazenil para reverter uma dose terapêutica do benzo, tá? Só que a maior parte do uso dele na terapêutica é quando o paciente chega no pronto-socorro com overdose de benzo. Tá? Aí você usa flumazenil. Dá para usar em overdose de barbitúrico? Dá. Só que o barbitúrico, ele não é um antagonista específico, ele não reverte totalmente o efeito, mas reverte. Tá? Além do que, a gente já viu os anticolinesterásicos para você reverter o bloqueio neuromuscular, tá? Do tipo competitivo, que é quando a droga aumenta, quando a droga compete com a acetilcolina pelo receptor na musculatura esquelética, que é o receptor nicotínico, tá? Então vai paralisar o paciente por antagonismo da acetilcolina no receptor. Quando você não quer mais isso, acabou o procedimento, você vai dar uma droga que aumente a acetilcolina, que é o anticolinesterásico, porque inibe a metabolização dela. Aumenta a acetilcolina, ela tira o bloqueador do receptor, a acetilcolina começa a atuar de novo e a pessoa começa a se mexer. E a naloxona, que é o antagonista de receptor MOR, tá? Que atua na reversão do bloqueio do opioide. Isso normalmente eles fazem quando você tem a depressão respiratória, tá? Então você usou o opioide, usou o outro anestésico, seja inalatório, seja um outro endovenoso junto na indução da anestesia, tá? E depois na manutenção, se você faz neuroleptoanalgesia, que usa um anestésico do tipo opioide, tá? E se o paciente teve depressão respiratória e ele usou o opioide, é interessante fazer a naloxona. Mesmo que a depressão não tenha sido causada pelo opioide, ela foi causada pela associação de várias drogas que deprimem a respiração. Benzodiazepínico, barbitúrico, inalatório, tá? Mesmo assim, se o paciente usou opioide, você usa naloxona para você eliminar o componente opioide da depressão respiratória. Você não vai reverter toda ela, mas você vai reduzir bastante, porque a parte do opioide deixa de acontecer.